ônibus tinham mais de 10 anos de uso. E o STF julga hoje uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão direcionada ao governador do Paraná. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sobre essa matéria que está em pauta hoje, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Que tipo de ação é essa? A gente vê na pauta, né, muito comum as ações diretas de inconstitucionalidade e essas por omissão elas não são tão frequentes. Mas é um instrumento, uma ferramenta jurídica que está prevista no nosso ordenamento, que serve exatamente para provocar o judiciário naquelas situações em que a Constituição Federal assegura diversos direitos, mas ela estabelece que a efetivação desses direitos, em alguns casos, ela acaba se dando mediante a elaboração de uma determinada lei. E aí, quando nós não temos essa legislação, existe uma omissão legislativa. Por essa razão, houve, então, o ajuizamento dessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ela foi ajuizada pelo Partido Democratas e o que se busca aqui, na verdade, é a declaração de inconstitucionalidade dessa legislação, porque eles entendem que o fato do governador do estado não ter promovido o projeto de lei para estabelecer essa questão relacionada aos subsídios de alguns servidores do Estado, e aí nós temos tanto os servidores, os militares, os procuradores do Estado, os defensores públicos, todos esses estariam sendo aí atingidos por conta dessa omissão legislativa. E quando se está diante dessa omissão legislativa, isso acabaria prejudicando a efetivação do direito daquelas pessoas. Então, o direito está na Constituição Federal, mas a efetivação, por conta de uma regulamentação normativa, acaba ficando sem efeito. Como essa ação chegou no Supremo, o que ela pretende? Bom, essa ação chegou por meio de uma proposta que foi até mesmo, a ação ela foi apresentada pelo governador do estado, na verdade não, pelo Democratas, que é o partido que ajuizou a ação. E o que ela pretende é exatamente a suspensão, que seja declarada a omissão do governador no que diz respeito à elaboração dessas normas e a partir daí se tenha o próprio governador tome providências no sentido de instituir. Então, quando se tem uma ação desta natureza, o Supremo Tribunal Federal ele tem algumas possibilidades. Então, uma das possibilidades é declarar a omissão legislativa para que o governador tome as providências. Se fosse, por exemplo, uma omissão que dependesse da atuação de um órgão administrativo, o Supremo poderia até fixar um prazo para que aquele órgão elaborasse aquela norma regulamentadora que está, na verdade, faltando. Então, neste caso, o que pretende é exatamente isso, declarar essa omissão por parte do governador e, com isso, acabar assegurando de forma efetiva esse subsídio. E o subsídio nada mais é do que a forma de remuneração de alguns servidores públicos. Então, a Constituição estabelece que alguns desses servidores recebem por meio de uma parcela única, em que é vedado o acréscimo de abono, de gratificação, de qualquer adicional. E nesses casos que foram mencionados na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o que consta são que esses servidores não tiveram ainda a fixação desse subsídio. Nesta quarta-feira, o plenário do STF deve julgar um pedido de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade que trata da criação de um programa que auxilia famílias em situação de pobreza no Amapá. E nós voltamos a falar sobre a sessão plenária de hoje com a assessora jurídica, consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, quais as inconstitucionalidades, na verdade, apontadas aí? Essa lei estadual, ela acabou criando um programa que apoiaria as famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Então, nessas situações, se criou ali algumas condições previstas na legislação, seria feito um cadastro pela família que comprovasse aí uma renda per capita familiar mensal por pessoa, né, de até 25% do salário mínimo, e aí você teria direito a esse benefício que foi criado por meio dessa legislação. Então, o que se argumenta neste caso é que exatamente houve uma invasão de competência no sentido da elaboração do projeto de lei.
Neste caso, o projeto de lei foi da iniciativa de uma deputada, e aí essa deputada acabou apresentando esse projeto de lei, ele foi totalmente vetado na época pelo governador, mas esse veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa. E aí acabou culminando com a edição dessa legislação. Então, são duas inconstitucionalidades apontadas basicamente no que diz respeito à vinculação do salário mínimo como indexador desse benefício, e aí o que se argumenta é que o salário mínimo não poderia ser indexado, ele não poderia ficar como vinculador de qualquer tipo de benefício, eles trazem essa fundamentação com base na Constituição Federal. E um outro ponto é que haveria também a ofensa à iniciativa para propor a lei. De acordo com a ação, seria o governador aquele que teria competência legislativa para instaurar, né, um processo legislativo no que diz respeito a esse tipo de legislação. Então, nós teríamos aí tanto uma inconstitucionalidade material, que a gente chama, como uma inconstitucionalidade formal, porque teria desrespeitado aí uma regra de processo legislativo. E o que os ministros devem analisar para decidir se dão ou não a liminar? Pois é, nesse caso, esse é o segundo item da pauta, inclusive, e como você mesmo mencionou, existe um pedido de liminar. Então, esses pedidos, eles acontecem quando, na verdade, se coloca na ação que há uma situação de extrema urgência, em que há necessidade de uma suspensão imediata daquela legislação. Então, a própria Constituição, ela estabelece que nenhuma lesão ou ameaça ao direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, e o nosso ordenamento jurídico também estabelece que, em algumas situações, faz-se necessário antecipações de tutela, concessões de medidas liminares, para assegurar essa garantia prevista na Constituição Federal. A Lei de 99, que regula o processamento e o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, prevê exatamente quais são os requisitos que os ministros devem avaliar. Então, a questão da relevância, a urgência do pedido, da necessidade efetiva de suspensão imediata da norma, sob pena de se gerar um dano irreparável, um dano maior. Então, algumas questões são importantes, ou seja, esse tipo de pedido ele só pode ser julgado pelo plenário se estiverem pelo menos presentes 8 ministros na sessão de julgamentos. Uma outra situação interessante é que, para que ele seja concedido, tem que ter, no mínimo, a aprovação da maioria absoluta dos ministros. No caso, 6 ministros devem votar pela concessão da liminar, caso ela para que ela seja efetivamente concedida. Ok, Gisele, conversei com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Amanhã você volta para falar dos novos processos que estão previstos para quinta-feira. Ok, até lá. Obrigada.